Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos estudando sobre a vida de José. Estamos compreendendo que José se tornou completamente dependente de Deus. E aqui está o segredo para a minha vida, para a sua vida. O segredo para cada um de nós, para todo ser humano, é tornar-se totalmente dependente de Deus. Aí diz uma frase: a maior independência do ser humano é tornar-se totalmente dependente de Deus. Você quer ser independente nessa vida? Pronto, se torne dependente de Deus. José, que agora fora levado da casa e da companhia dos seus pais, não tinha mais ninguém, chegou no Egito e agora era escravo, então decidiu se tornar dependente de Deus. Aqui está o segredo. Eu e você vivemos também em um mundo cheio de problemas e desafios. Tenho eu, você, se tornado totalmente dependente de Deus? Esse é o segredo. Para a gente compreender mais sobre o segredo do sucesso de José, nós vamos orar para aprendermos mais algumas lições sobre a sua vida. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos aprender de Ti. Que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor, para entendermos essas verdades maravilhosas da Tua Palavra na vida desse grande homem José. Nós oramos por Jesus. Amém. Agora nós chegamos no capítulo 40 do livro de Gênesis, capítulo 40 do livro de Gênesis, onde nós temos a história de José, esse jovem levado aos 17 anos, vendido pelos seus irmãos, escravo agora na casa de Potifar, mas porque escolheu amar a Deus, fazer a vontade de Deus, rejeitou cometer um pecado contra Deus, não se deitou com a esposa de Potifar, e aí foi preso, foi levado à prisão de forma injusta, mas mesmo na prisão a gente vai perceber como esse homem era diferente. Aí no capítulo 40 é a prisão dele. Aí nós temos o verso 4. O que aconteceu? José, ao chegar lá na prisão, ele começou a fazer as coisas da forma correta. Mesmo na prisão, ele era o melhor. Então aqui está um segredo. Você, não importa a sua atividade, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Quando você é o melhor naquilo que você faz, por mais simples que seja a sua atividade, você vai alcançar o sucesso. Deus vai estar do seu lado e vai te abençoar. É isso que nós precisamos fazer, nós precisamos compreender. E José assim o foi. E aí, depois de estar lá sofrendo na prisão, mas ele era diferente dos outros presos. Ele não reclamava, ele ajudava, ele cuidava, ele limpava, ele administrava. Sabe o que aconteceu? O chefe do cárcere, o chefe da prisão percebeu isso e diz aqui o verso 4: o comandante da guarda pô-los, os dois que tinham sido presos, o copeiro e o padeiro, a cargo de José para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Esses dois homens, que eram oficiais de Faraó, cometeu alguns erros e foram presos, e lá na prisão o chefe do cárcere colocou esses dois a cargo de José. José cuidava deles. E aí, sabe, José ali era também um observador do comportamento humano, da natureza humana. Ele era um estudioso, ele era alguém diferente, sabe? E aí, veja aqui o verso 7 do capítulo 40. Então, quando esses homens acordam pela manhã, vindo José pela manhã, viu, verso 6, que eles estavam turbados, ou tristes, preocupados. Verso 7, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o vosso semblante? Por que vocês estão assim? Aí eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus a interpretação? Conta-me o sonho. José então agora pôde testemunhar que é Deus que tem a capacidade de interpretar os sonhos. Nada passa do controle de Deus. É isso que José disse. Então conta-me o sonho. Eles contaram, e José, pelo poder de Deus, interpretou os sonhos de uma forma exata. José disse que depois de 3 dias, o copeiro seria restituído ao seu posto, e o padeiro, depois de 3 dias, seria
decapitado, seria morto. E aconteceu de uma forma exata. E aí, quando José então interpreta o sonho do copeiro, no verso 14 e 15, veja o pedido de José, veja o que José fala. José então disse: porém, disse José ao copeiro que foi restituído: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Era uma prisão dura. E José então pede ao copeiro que quando ele fosse restituído, que ele fizesse menção dele ao Faraó, para que ele saísse. Ele estava ali de forma injusta. Esse era o pedido. Sabe o que aconteceu? Aquele homem esqueceu, mas Deus não se esquece. O copeiro se esqueceu, mas Deus estava atento. Deus estava trabalhando por trás dos bastidores. Deus estava atuando naquilo. É assim que Deus faz. Deus não se esquece de você. Deus está atento à sua vida, as suas dificuldades, as suas angústias, e Ele está trabalhando para levar você ao sucesso da vida espiritual, à salvação, que é o que Deus mais importa. Aí, o que aconteceu? Capítulo 40, verso 1 diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia-lhe achasse ele junto ao Nilo. 2 anos se passaram, o Faraó teve um sonho, chamou todos os magos, todos os inteligentes ali, todos os sábios do Egito, e ninguém conseguiu interpretar o sonho. Deus estava atuando. O que acontece? Diante dessa angústia do Faraó, o copeiro lembrou-se de José, que havia interpretado os 2 sonhos e aconteceram de uma forma exata. Então ele fala para o Faraó: olha, tem um escravo hebreu que está na prisão, e ele interpretou e contou. Aí o Faraó diz: traga-o aqui, traga-o urgente. E aí nós temos então aqui, ó, no 41, para a gente poder compreender a partir do verso 14. Veja só: então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e o fizeram e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. O Faraó lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Aqui está, o Faraó: olha, eu ouvi dizer que você tem o poder de interpretar o sonho. José poderia agora se autopromover, mas olha o que José diz. Verso 16, respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Sabe, queridos, que homem diferente. Era a oportunidade dele se autopromover. O rei estava ali. Não, ele reconhecia a sua dependência de Deus. Ele então diz: não está isso em mim. É Deus, Faraó, é o Deus que eu sirvo, que tem a capacidade de interpretar o sonho. Sabe, não está em você a capacidade de realizar o que você realiza, ter o que você tem, executar o que você executa. Não está em você, isso vem de Deus. Nós precisamos exaltar o nome de Deus naquilo que a gente faz, e muitas vezes nós estamos trazendo a glória para nós, e não está em nós. A glória é de Deus, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado honra e glória. Diz o Salmo 116, verso 1, nós precisamos exaltar o nome de Deus, e foi o que José fez. Sabe o que aconteceu? José então, agora depois disso, nós temos aqui no verso 32, José interpreta o sonho, e aí o José diz assim, ó, verso 32, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, ou sábio, inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. José então disse ao Faraó o que ele deveria fazer. Aí o Faraó chama os seus conselheiros e diz assim, ó, verso 37, o conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais, e disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, José, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerás
todo o meu povo, somente no reino eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Aqui está o segredo. Sabe, queridos, Deus pode exaltar aqueles que se tornam totalmente dependentes dele. Aqueles que exaltam a Deus, Deus também pode o colocar em um lugar muito mais alto do que o que ele imagina. José nunca imaginava se tornar um segundo homem mais importante do Egito, mas porque ele decidiu ser fiel a Deus, porque ele decidiu fazer a vontade de Deus, ele decidiu ser dependente de Deus, e ele exaltava a Deus em tudo o que ele fazia. Deus então o tomou e o colocou em um lugar muito alto, para que ele continuasse honrando o nome de Deus. Você quer ser alguém dependente de Deus, para que Deus possa usar você para a honra e glória do nome dele, para que você possa exaltar o nome de Deus? Se você assim o quiser, permita que Deus trabalhe em sua vida, torne-se dependente de Deus, e Deus vai usar você para que você exalte o nome dele. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia nos tornarmos dependentes do Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa crença, para que dessa forma possamos exaltar o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.